Olá, alunos, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar aí, tá? Essa atividade de língua portuguesa do segundo trimestre. Tem a data aqui, ó, 24/8, tá? A primeira parte da nossa atividade, nós vamos trabalhar aí um conto de mundo ou contos fantásticos, tá bom? Que é a Pequena Vendedora de Fósforos. Então vamos lá. Vou fazer a leitura e vocês vão fazer o estudo do texto, tá bom? A pequena vendedora de fósforos. Fazia um frio terrível, caía neve e estava quase escuro. A noite descia, a última noite do ano. Em meio ao frio e à escuridão, uma pobre menininha, de pés no chão e cabeça descoberta, caminhava pelas ruas. Quando saiu de casa, trazia chinelos, mas de nada adiantavam. Eram chinelos tão grandes para seus pequenos pezinhos, eram os antigos chinelos de sua mãe. A menininha os perdera quando escorregara na estrada, onde duas carruagens passaram terrivelmente depressa, sacolejando. Um dos chinelos não mais foi encontrado, e o menino se apoderara de outro e fugira correndo. Depois disso, a menininha caminhou de pés nus, já vermelhos e roxos de frio. Dentro de um velho avental, carregava alguns fósforos e um feixinho deles na mão. Ninguém lhe comprara nenhum daquele dia, e ela não ganhara sequer um níquel. Tremendo de frio e fome, lá ia quase de rastos a pobre menina, verdadeira imagem da miséria. Os flocos de neve lhe cobriam os longos cabelos que lhe caíam sobre o pescoço em lindos cachos. Mas agora ela não pensava nisso. Luzes brilhavam em todas as janelas e enchia o ar um delicioso cheiro de ganso assado, pois era véspera de ano novo. Sim, nisso ela pensava. Numa esquina formada por duas casas, uma das quais avançava mais que a outra, a menininha ficou sentada, levantara os pés, mas sentia um frio ainda maior. Não ousava voltar para casa sem vender sequer um fósforo e, portanto, sem levar um único tostão. O pai, naturalmente, a castigaria, e além disso, em casa fazia frio, pois nada tinham como abrigo, exceto um telhado onde o vento assobiava através de frinchas maiores tapadas com palhas e trapos. Suas mãozinhas estavam duras. Ah, bem que um fósforo lhe faria bem. Se ela pudesse tirar só um embrulho, riscá-lo na parede e aquecer as mãos à sua luz. Tirou um. Treque. O fósforo lançou faíscas, acendeu-se. Era uma cálida chama luminosa. Parecia uma vela pequenina quando ela o abrigou na mão em concha. Que luz maravilhosa! Com aquela chama acesa, a menininha imaginava que estava sentada diante de um grande fogão polido, com lustrosa base de cobre, assim como a coifa. Como o grande fogo ardia, como era confortável. Mas a pequenina chama se apagou, o fogão desapareceu. Ficaram-lhe na mão apenas os restos do fósforo queimado. Riscou um segundo fósforo. Ele ardeu, e quando a sua luz caiu em cheio na parede, ela se tornou transparente como um véu de gaze. E a menininha podia enxergar a sala do outro lado. Na mesa se estendia uma toalha branca com a neve, aqui seria como a neve, né? E sobre ela havia um brilhante serviço de jantar. O ganso assado fumegava maravilhosamente, recheado de maçãs e ameixas pretas. Ainda mais maravilhoso era ver o ganso saltar da travessa e sair bamboleando em sua direção com a faca e o garfo espetados no peito. Então o fósforo se apagou. Desculpa, crianças, aqui tem um errinho, tá? Vocês arrumem aí, ó. Então o fósforo se apagou, tá? Deixando à sua frente apenas a parede áspera, úmida e fria. Acendeu outro fósforo e se viu sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era maior e mais enfeitada do que a árvore que tinha visto pela porta de vidro do rico negociante. Milhares de velas ardiam nos verdes ramos e cartões coloridos, iguais aos que se vêem nas papelarias, estavam voltados para ela. A menininha espichou a mão para os cartões, mas nisso o fogo apagou-se. As luzes de Natal subiam mais altas. Elas as via como se fossem estrelas no céu.
Uma delas caiu, formando um longo rastilho de fogo. Alguém está morrendo, pensou a menininha, pois sua vovozinha, a única pessoa que amava e que agora estava morta, lhe dissera que quando uma estrela caía, uma alma subia para Deus. Ela riscou outro fósforo na parede. Ele se acendeu. E à sua luz, a vovozinha da menina apareceu clara e luminosa, muito linda e terna. Vovó, exclamou a criança, leve-me contigo, sei que desaparecerás quando o fósforo se apagar. E rapidamente acendeu todo o feixe de fósforo, pois queria reter diante da vista sua querida vovó. Aqui é vovó, né? Saiu vovô, gente, desculpe, tá? O acento está errado. E os fósforos brilhavam com tanto fulgor que iluminavam mais que a luz do dia. Sua avó tornou a menininha nos braços e ambas voaram em luminosidade e alegria acima da terra, subindo cada vez mais alto para onde não havia mais frio, nem fome, nem preocupações, subindo para Deus. Na esquina das duas casas, encostada na parede, ficou sentada a pobre menininha de rosadas faces e boca sorridente, que a morte engelara na derradeira noite do ano velho. O sol do novo ano se levantou sobre um pequeno corpinho. A criança lá ficou, com apenas feixes de fósforos queimados. Queria aquecer-se, diziam os passantes. Porém, ninguém imaginava como era belo o que estavam vendo, nem a glória para onde ela se fora com a avó e a felicidade que sentia no dia do ano novo. Esse conto é um conto muito antigo, tá bom, crianças? E ele pode até parecer triste, né? Mas se a gente for analisar, é a realidade de muitas crianças, né? Aqui no nosso caso, nós não temos neve, mas nós temos muito frio e temos muitas crianças, né, que são obrigadas a trabalhar na rua por conta de um dinheiro, né, vendendo balas nos semáforos. E essa história conta mais ou menos a mesma coisa, tá? Pode até parecer um final triste, mas como essa menininha era tão sofrida, ela foi para um lugar legal com a vozinha dela, né? Depois da leitura, vocês vão para o estudo do texto, tá? Então aqui, são múltipla escolha e dissertativa, tá? Vocês precisam ler, eu não vou ler com vocês, que eu preciso que vocês interpretem para eu poder analisar aí a leitura de vocês, tá? Se vocês estão compreendendo aquilo que está lendo, o que vocês estão lendo. Então, vocês vão responder aí, tá? Nós temos o estudo do texto, a maioria é múltipla escolha, tá bom? Nós temos, acho que, uma ou duas dissertativas. Vindo para cá, na parte de gramática, nós vamos trabalhar um pouquinho os pronomes, tá? Então, só pra gente recordar aí rapidinho, Vocês vão aqui, reescrever as frases substituindo os nomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto. Lembra, quais são os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, vocês vão olhar aqui os substantivos e vão substituir pelos pronomes, tá? Vocês vão ver o que se enquadra melhor aí e vão preencher logo abaixo. Aqui, nós temos os pronomes possessivos. Só para a gente recordar, quais são os pronomes possessivos, né? É aquilo que dá a indicação que é meu, que é de posse minha, né? Então, pode ser minha, pode ser sua, pode ser dela, né? Desde que seja alguma coisa que dê para perceber que é de alguém, tá? Então, vocês vão olhar e vocês só vão circular os pronomes possessivos. Por exemplo, o primeiro, Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Então, qual que é o pronome possessivo aqui, dela, né? Que está dizendo o quarto de quem? O quarto dela, da Dona Joana. Vocês vão circular dela. E aí, façam os demais, B, C e D, tá bom? Na alternativa C, tem 2, tá? Prestem atenção que são 2 pronomes pessoais que vocês vão circular. Na 3, vocês só vão preencher essa lacuna aqui, com o pronome demonstrativo, né? Só pra gente recordar. Quando está perto de nós, nós usamos esta, este, né? Isto ou aquilo. Quando está longe de mim, eu falo esse, essa, né? Esses ou essas. E quando está longe de mim, da pessoa
que eu estou falando, eu vou usar aquele, aquela, né? Que está longe, tá? Então, vocês vão preencher a lacuna, tá? Uma dessas alternativas é a correta. Vocês vão ver qual que cabe aqui e vão assinalar uma alternativa aqui para mim. Depois, vocês vão aqui, ó, trabalhar as partes de preposição. Então, prestem atenção que onde está o negrito, ó, o preto mais forte, é o destaque, a preposição, tá? Ó, amanhã... aqui não era para ter saído 6, era para ter saído A, tá? Desculpem, por mais que a gente revise, sempre acontece erro. Eu ainda falei, conferimos, mas sempre acaba passando. Então, aqui é A e aqui é C, tá? Se vocês quiserem apagar e arrumar aí com uma caneta, por favor, tá? Amanhã quero sair com meus amigos. Esse com, ele é um lugar, ele é um tempo, ele é uma companhia, né? Vocês têm que olhar a frase toda. Carlos, olhe para frente. Olhar para frente é uma direção, uma matéria ou uma companhia. Não gosto de falar sobre religião. Sobre religião é uma matéria, uma posse ou é um assunto? Vocês vão assinalar o que vocês acham, tá? E aqui, ó, o que nós temos? Complete as frases com a forma verbal adequada, que foi o que a gente trabalhou recentemente, né? O ver a gente usa no singular, o vem no plural, o lê no singular e o leem no plural. Então, vocês vão olhar aqui as frases e vão preencher com uma dessas formas verbais aqui que estejam adequadas para serem colocadas nas lacunas, tá bom? E pra gente terminar, nós vamos acentuar as palavras paroxítonas. Todas essas palavras são acentuadas, tá bom? Pode ser o acento agudo, né, que é o tracinho para a sua direita, ou o circunflexo, que é o chapéu. Então, todas as palavras que estão aqui são acentuadas, tá bom, alunos? O que vocês têm que prestar atenção? São paroxítonas, ou seja, é a penúltima sílaba tônica. Se é a penúltima sílaba tônica, é a penúltima sílaba que eu vou acentuar. Como que eu vou saber? Separar as sílabas. Se eu não quiser separar, eu posso ver quantas vezes eu abro a boca para falar amável, ó. Amável. Eu abro a boca 3 vezes. Se é a minha penúltima, eu vou colocar a última aqui, ó. Qual que é a minha penúltima? É o má, né, ó. Amável. Então, eu vou assinalar o má, tá bom? E assim por diante. Façam, prestem atenção, vão pausando nas atividades, né, que nem eu cheguei, vão pausando para vocês poderem entender, tá, o que se pede e façam, tá? Caprichem aí. E por hoje é só.